Você já pensou que em um simples ato de ouvir e praticar a palavra de Deus, Deus te abençoará com toda sorte de bênçãos? Ouça agora mais uma palavra do dia com o apóstolo Alessandro Gregorutti. E deixe Deus mudar sua vida. Ô glórias! Que a paz esteja no coração, família de Deus, família abençoada. Vamos abrir os nossos corações. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, dá o seu joinha, clica no sininho e nos ajude a divulgar. E para você que está nos FMs também nos ouvindo, que Deus abençoe a todos vocês neste momento mais que especial, que abrimos o nosso coração para podermos aprender um pouquinho mais com a palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos meditar numa pequena palavra que pode fazer a diferença na sua vida se você acreditar nela e praticá-la e tomar posse e mudar os seus pensamentos, atitudes e palavras. Muitas vezes quando nós estamos no mundo, nós temos alguns amigos e algumas amigas. Só que dentre esses amigos e amigas, às vezes a gente tem aquele amigo ou aquela amiga que se comporta de maneira estranha, de maneira esquisita, de maneira diferente daquilo que nós estamos acostumados. E o que a gente faz? A gente acaba se afastando da pessoa. Vamos supor, você tem um amigo que fala palavrão, que xinga, que quebra as coisas, que arrebenta as coisas, que ataca pedra nos outros, né? E faz parte da rodinha da amizade. E você não gosta dessas coisas, você é uma pessoa mais tranquila. O que você faz? Você se afasta dessa pessoa. Às vezes, você tem uma amiga que gosta de beber, de usar droga, fazer sexo com todos os caras que acha, né? E você não gosta disso, como menina, você tem amiga e você não gosta. O que você faz? Se afasta dessa pessoa. Não é ignorar, maltratar. A gente se afasta porque o comportamento dela não condiz com aquilo que a gente pensa, não condiz com aquilo que a gente defende, com o que a gente acredita e com o que a gente gosta de viver, né? E praticar. Muitas vezes, isso envolve também a mentira. Eu posso dizer por mim, eu já tive amigos, né, que faziam parte da nossa roda de amizades e eram pessoas que mentiam dia e noite, só falavam mentira. E muitas vezes cansávamos de ouvir tanta mentira, sabendo que aquilo não era verdade, e mentiras enganando as pessoas. E o que eu fazia? Eu me isolava, me afastava. Eu procurava não andar com aquela pessoa, porque era uma pessoa inconveniente. Muitas vezes a pessoa fala palavrão, a pessoa xinga, ela é encrenqueira, tem pessoas que gostam de quebrar as coisas, sair pela rua quebrando tudo, vandalizando. E você não sendo uma pessoa que gosta dessas coisas, você não querendo essas coisas, automaticamente o que você vai fazer? Você vai se isolar, você vai se afastar, você não vai querer andar, caminhar, viver com essa pessoa. Você vai fazer com que ela saia, ou você saia do ambiente que ela vive. Isso é automático na vida de cada um de nós, porque nós temos uma maneira de pensar, uma maneira de agir, uma maneira de viver, uma maneira de falar. E quando aquela pessoa ela vem totalmente na contramão daquilo que você tem como regra de fé e prática para a sua vida, você acaba se afastando daquela pessoa. Você fala, aquela pessoa só fala palavrão, só xinga, só briga, só fala mentira, né? Fica gritando com as pessoas. Não quero estar no ambiente com essas pessoas, não. Eu quero me afastar. E a gente acaba se afastando. Isso é regra no mundo, é fato. Talvez você tá me ouvindo ou me assistindo, você vai dizer, pastor, eu já tive amizades assim e realmente me afastei, né? Me distanciei dessas pessoas porque não dava nem para andar junto, nem ter conveniência, harmonia. Quando nós trazemos isso para o mundo espiritual, nós temos que entender que Deus é a mesma coisa. Nós somos aqueles que queremos ser servos e servas de Deus. Mas Deus, quando ele tem um servo inconveniente, um servo que não pratica, né, aquilo que ele quer, ele se afasta desse servo também, biblicamente. As pessoas acham que Deus é obrigado a aceitar todo mundo, e as pessoas acham que Deus é obrigado, né, a aguentar todo mundo, desculpa a palavra, engolir todo mundo, mas pelo contrário, para Deus aceitar qualquer ser humano, qualquer criatura, para ser servo e servo, existem regras bíblicas que têm que ser praticadas em nossas vidas. Existem etapas espirituais que têm que ser cumpridas para que nós possamos estar em comunhão e harmonia com Deus. Então as pessoas elas acham que Deus é obrigado. Só porque ela foi para a igreja, Deus é obrigado a receber. Só porque ela foi para a igreja, Deus já aceitou ela está com Deus está com ela. Muito pelo contrário, nós temos que entender que existe um processo espiritual. Quando nós chegamos na igreja, é fato que a igreja te aceita, a igreja me aceita, mas existe um processo para que nós possamos entrar em comunhão espiritual com Cristo e com Deus. E muitos estão na igreja hoje, né? E são pessoas inconvenientes para Deus.
Pessoas que Deus não quer harmonia, que Deus não quer união, que Deus não está com essas pessoas e nem quer estar com essas pessoas nas condições pecaminosas e errantes que elas estão. Deus quer estar com elas, mas desde que elas mudem os seus pensamentos, os seus atos e as suas palavras. E hoje o que menos o pessoal quer é mudança. Ninguém, ou melhor, todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Todo mundo quer Deus, mas ninguém quer fazer por onde. Então o que nós vemos nos dias de hoje é um comodismo das pessoas enganarem a si mesmas e serem enganadas por falsos profetas e por líderes naquela mesma ladainha de sempre. Aceitou Jesus, você está com Deus, Deus está com você e você já está salvo. Amém? E o texto e contexto de tudo isso, da palavra de Deus? É só isso? Aceitou Jesus, está salvo? Então para que ter igreja? Para que congregar? Para que ir para a igreja? Se é só aceitar, ele está salvo. Então nós temos que nos aprofundar mais na palavra de Deus. Então a maioria das pessoas hoje são pessoas inoportunas e inconvenientes, que não alegram a Deus. E Deus não as quer como servos e servas. Não, Deus deu Jesus morrer naquela cruz por amor a nós. Sim, desde que nós aceitamos Cristo, a sua palavra, e transformamos e mudamos a nossa vida. O povo não quer ouvir nem a palavra da verdade, quanto mais vão se corrigir. Como você vai saber o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus ou não agrada a Deus, se você não aceitar a palavra de Deus? Então as pessoas se tornam inconvenientes na presença de Deus dentro da própria igreja. E Deus não quer essas pessoas do lado dele. Ele não faz parte, as pessoas estão lá do lado de homens e de mulheres, todos interessados na mesma cobiça das coisas materiais dessa terra, achando que a igreja e a cruz de Cristo é uma fonte de lucro para cada um de si mesmos. Mas muito pelo contrário, a igreja é um lugar onde nós vamos buscar a Deus para alcançar a nossa salvação, a nossa vida eterna. Olha o que a palavra diz em livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto a ponto de que Deus não nos ouve. Então as pessoas têm que entender que se nós vivermos no pecado, dentro ou fora da igreja, nós somos pessoas inconvenientes a Deus. Pessoas que Deus não quer estar conosco e não vai estar conosco e nós não vamos estar com Ele. Ah, pastor Gregorucci, mas Jesus veio para os pecadores, chamá-los para o arrependimento. Jesus quer a mim, quer a você, mas não quer os nossos pecados. Porque o pecado procede do diabo. A procedência pecaminosa é do diabo. Se Deus aceitar a nós e ter que aceitar os nossos pecados, ele vai ter que aceitar o diabo de volta. Porque aonde está o pecado, ali está o diabo. Porque o pecado procede do diabo e o diabo procede do pecado. Os dois são um só. Então Jesus está falando, os vossos pecados, as vossas iniquidades separam o homem de Deus. Então não adianta eu estar dentro de um templo, dentro de uma igreja, praticando pecado, porque eu estou ali unido ao homem, unido à mulher, ao que me lidera. Amém? Mas não estou unido a Deus. Por quê? A Bíblia está dizendo que as minhas iniquidades estão separando a minha pessoa, a pessoa de Deus. E os meus pecados estão encobrindo o meu rosto a ponto de que Deus nem ouça as minhas orações. Quer dizer, se os meus pecados não permitem que Deus ouça as minhas orações, como eu posso dizer que estou em comunhão com Cristo, comunhão com Deus? Como eu posso dizer que estou com Deus e Deus comigo se os meus iniquidades e os meus pecados separam eu de Deus, separam você de Deus, separam o ser humano e a criatura de Deus? É um muro, é uma muralha. Então Deus está falando. As pessoas que estão no pecado têm uma muralha entre ela e Deus, o pecado e a iniquidade separam essas pessoas. A iniquidade e o pecado fazem com que Deus não ouça nem as orações dessas pessoas. Não importa se elas estão fora ou dentro da igreja, você acha que você estando dentro da igreja, anula-se a sentença e a condenação do pecado sobre as nossas vidas? Não, quem foi um mentiroso que falou isso para você? O momento que é anulado a sentença do pecado sobre as nossas vidas, biblicamente dizendo, é quando eu paro de pecar e me arrependo e não peco mais. Daquele momento em diante é anulado a sentença, porque não há mais pecado em minha vida para ser cobrado uma sentença sobre o pecado. Então nós temos que abrir nossos olhos. Nós estamos sendo enganados 24 horas por dia por falsos profetas que não dormem, eles não param enganando a cada um de nós. Então a Bíblia está dizendo, homens e mulheres que estão em seus pecados e não querem sair nos pecados, são homens e mulheres inconvenientes, que não alegram a Deus, que Deus não quer do lado deles, que Deus não quer companhia com eles, que Deus não quer parceria com eles, a ponto dele dizer a sua iniquidade. O que é uma iniquidade? A iniquidade é o pecado quando já não tem mais peso.
né? Pecado, você peca, sabe que tá errado e continua pecando. Tem aquele que peca e chega um momento que tipo, mas não tem nada a ver. E o pecado, ele vira algo cotidiano, faz parte da vida já. Aí é iniquidade, como nós vemos nos dias de hoje. Tantas coisas que há 40, 50 anos atrás pregavam que era pecado, nos dias de hoje já não é mais, faz parte do dia a dia da igreja. Aquilo que é um pecado bíblico faz parte do dia a dia da igreja, como se não houvesse sentença e nem condenação. Isso é iniquidade. E o pecado é o ato da iniquidade praticado também. Os dois andam paralelos. Então Deus está dizendo, pessoas que estão na iniquidade, vivem na prática de pecado, estando dentro ou fora da igreja, estão separados de Deus. E Deus não ouve as nossas orações. São pessoas inconvenientes que Deus não quer andar com elas e Deus não quer que elas andem com Deus. Então ele veio para todos nós pecadores. Mas só vamos ter comunhão com Deus se tirarmos os pecados de nossas vidas. Tanto na palavra, como diz, pecamos por atos, palavras e pensamentos. Medite nessa palavra, eu não estou aqui para te julgar porque eu não sou Jesus. Estou aqui para te ensinar a verdade do nosso Deus. Espero que você tenha aprendido. E até amanhã em mais uma Palavra do Dia. Esta foi mais uma Palavra do Dia, com o apóstolo Alessandro Gregorutti. Acredite, aceite, pratique e Deus te abençoará. Nos encontramos amanhã com mais uma Palavra do Dia. Que Deus abençoe a todos.